eu sou a Renata e estou aqui representando a Agência Unis. Eu gostaria de agradecer, em nome da agência, a tantos professores e a todo mundo que está assistindo agora a gente. A temática do projeto é a eficiência da linguagem publicitária. Nós vamos dar enfoque à análise de anúncios automotivos. Começamos então com as transformações mercadológicas globais. O auditório dividiu a evolução mercadológica em períodos, 3 períodos, que denominou de ondas. Falaremos então da segunda onda, e ações desenfreadas a necessidade de evoluir constantemente, deixando para trás preocupações com o meio ambiente, todos os consumidores, fornecedores, tinha caráter excludente. Nesse momento, estava em destaque que tinha essa mentalidade de capitalismo selvagem, que quanto maior a pressão, maior o lucro. Então, o Taylor sugeriu que se medisse o tempo que cada operário demorava para realizar pequenas funções, assim a gerência poderia cobrar exatamente o que o operário poderia fornecer. Também subdividia as funções operacionais e administrativas de acordo com as características do funcionário. Relevante também foi o Fordismo, nessa época de segunda onda, que de início é uma adaptação do terrorismo, mas com uma visão muito mais ampla de produção em massa, com a padronização. O consumismo, característico dessa onda, alienava os seres humanos. Passavam a ser medidos de acordo com o que possuíam, com os bens materiais, o que fazia com que as pessoas consumissem desenfreadamente. Com a chegada da concorrência de novas empresas, essas precisavam se adaptar, dar um destaque para conseguir fazer com que os consumidores comprassem os seus produtos. Então, eles começaram a se destacar, demonstrando preocupação social e ambiental. Eles se tornaram responsáveis e veio o patriotismo, que visava o cronograma horizontal. Os consumidores também passaram a consumir mais conscientemente, com o consumerismo. O que isso tem a ver com o nosso setor? Acontece o seguinte, não apenas Fordismo, terrorismo e patriotismo surgiram em indústrias automotivas, como também tem a ver com o recurso da gasolina, do petróleo. O abuso na segunda onda de combustíveis fósseis causou um problema que está sendo consertado agora na terceira onda, que com a inclusão de outros tipos de combustíveis. O próximo item é sobre a evolução das mídias. Nos primórdios do jornal, temos a arca diurna, que eram placas de metais fixadas em lugares públicos de Roma, que relatavam fatos do dia anterior e publicidade do governo. Temos também o Correio Brasiliense, que foi o primeiro jornal circular no Brasil em 1808. Era impresso em Londres. Era ilegal porque não tinha permissão da metrópole para circular. Até mesmo por sua temática de crítica à administração política. Em 1822, ele se tornou legalizado, só que pouco tempo depois foi cancelado, só retornando no século passado a circular em Brasília. A Gazeta do Rio de Janeiro foi o primeiro jornal a ser impresso no território nacional. A Folha de São Paulo era a junção da Folha da Noite, da Folha da Tarde e da Folha da Manhã, e circulou em São Paulo entre os anos de 1921 e 1960. O jornal não parou com investimentos tecnológicos, até que no presente ano, 2011, foi o primeiro jornal brasileiro a digitalizar todo o seu acervo e disponibilizar ao público. No rádio, temos, a partir do século XIX, o padre Gaúcho Landel. Ele fazia experimentos com relação à transmissão e recepção de sons sem a utilização de fios condutores, obtendo muitas vezes resultados muito melhores do que de pesquisas realizadas na Europa e na América do Norte. O que acontece é que, na época, eles sofreram muito com o descaso do governo brasileiro. Enquanto isso, Marconi já estava engajado por conta do interesse de aplicações bélicas do seu país. Então, o italiano passou à frente do brasileiro. Durante a Primeira Guerra Mundial, o rádio foi muito repreendido, até mesmo por conta da sua fase experimental. Porque eles temiam que transmissões caseiras, domésticas, fossem influenciar e interferir em transmissões governamentais. Até porque só se tinha conhecimento da frequência aérea. Durante a Segunda Guerra,
já tinha a frequência FM, então foi muito utilizado o rádio como um meio de transmissão de notícias. A emissora Bandeirantes começou em 1937 e nos anos 90 se tornou a Band FM. Foi a primeira emissora brasileira a fazer uma transmissão via satélite e surgiu com a Rádio Sul América Trânsito, que conta muito com a opinião, com a participação dos seus ouvintes. A Band FM pode ser ouvida via internet e disponibiliza aplicativos para iPhone. Em TV temos Assis Chateaubriand, que tomou a iniciativa de trazer esse meio para o Brasil. Então, foi o pai da televisão no Brasil. Ele era dono da empresa de comunicação Diários Associados, que abrigava rádios e jornais importantes. Lançou em 1950 a TV Tupi, do estado de São Paulo, e utiliza-se de equipamentos importados da RCA. Esse meio sofreu diversas adaptações tecnológicas, vindo desde 1950 com televisões apenas em preto e branco até os dias atuais, com televisões que transmitem até em 3D. A emissora Excelsior foi marcada pela qualidade visual das suas transmissões e a identidade ousada, só que com o regime militar, seus programas foram forçados a serem retirados do ar, dando início então à Rede Manchete, que fechou em 1999, dando lugar à Rede TV. Com a chegada de novos meios, os antigos meios sentem um abalo em sua estrutura, sentem uma ameaça por conta da audiência. A gente pode observar isso aqui. Rádios sempre esteve muito em alta, quando a TV foi crescendo e, em determinado momento, o rádio começou a cair. O que acontece? Com o jornal, quando surgiu o rádio, eles não eram mais o meio que trazia a notícia em primeira mão. Então, era necessário fazer uma inovação, trazer algo que obrigasse as pessoas, despertasse interesse nelas nesse meio. Então, eles optaram por fazer com que as notícias fossem mais aprofundadas. E quando surgiu a televisão, o rádio transmitia radionovelas. E surgiram então as telenovelas, fazendo com que os rádios necessitassem mudar também. Então, fizeram o seguinte, começaram a transmitir músicas. A internet não chegou exatamente como uma concorrente, mas como uma aliada, agregando coisas novas aos veículos, trazendo interatividade. Aqui nós temos a evolução das mídias, dando grande destaque à televisão, o investimento publicitário na televisão, que é de 61%. E essa é a nossa peça impressa. O objetivo dessa peça é apresentar os benefícios e pontos vantajosos que o carro proporciona, gerando uma identificação e valorizando quem consome a marca, trazendo diferença ao status. O público-alvo é masculino, até porque as mulheres não dirigiam naquela época. Em função de linguagem, nós podemos perceber a função apelativa, já que a entonação foi focada no público-alvo, no consumo do veículo. Quando você pode perceber aquilo, quando passa o zumbi, quem não se admira da sua beleza e da sua potência. Ideologia, ocorre também a função referencial, que não está destacado aqui, que está impresso as localidades do ponto de venda e também o preço do produto. É possível perceber que a ideologia é de ter para ser. Ele quer elevar quem consome a marca, dando uma ideia de ser bem segunda onda mesmo, que a ausência de trabalho é usufruto de uma vida de lazer, livre de qualquer responsabilidade. Então temos o jingle. Pra você, porque foi que eu confiei no Chevrolet. Na verdade ele foi feito pra durar, não tem mais fim, até parece que foi feito só pra mim. Quando eu quero andar, quando eu quero parar, anda
verdade ele foi feito pro seu gosto e seu prazer, onde logo ele foi feito pra você. Podemos observar que o objetivo é gerar a identificação do consumidor com uma marca, sempre reforçando Chevrolet, e valoriza quem consome a marca. O target não é amplo, não é direcionado a nenhum sexo especial, nem restringe a faixa etária. Não possui dados econômicos que pertencem pretende atingir alguma classe econômica em especial. As funções de linguagem são conativa e emotiva. Emotiva porque o emissor, o cantor, começa como se estivesse dando conselho para quem está ouvindo. Aqui, vou contar neste vídeo para vocês porque foi que eu confiei no Chevrolet. Sendo assim, eu só posso lhe dizer onde logo vai buscar seu Chevrolet. E também, conativa por apresentar uma ordem, onde logo vai comprar seu Chevrolet. A função nos anos 70, em ideologia, temos que o Brasil estava despertando do milagre econômico para a crise do petróleo. Tendo esses fatores em vista, o Tingo demonstra a necessidade de um produto que não apenas na hora da compra é barato, mas também para sua manutenção. Precisa que não gaste tanto combustível, porque o combustível está caro. Presente aqui. Até parece que ele foi feito só para mim. Andando quase nada, e na verdade ele foi feito para o seu custo. E também, ao mesmo tempo, surgem montadoras japonesas, que começam a ameaçar esse império automobilístico exclusivamente americano da época. Por isso que se utiliza do ritmo country. E também tenta trazer uma ideia já de terceira onda, de sair dessa padronização. Até parece que ele foi feito só para mim, logo ele foi feito para você. Depois de tentativas italianas, americanas e até russas de substituir o Fusca, finalmente conseguiram um carro com a mesma resistência, a mesma economia e o mesmo carisma do Fusca. Fusca 94, o sucessor do Fusca. A álcool e a gasolina. Um dos objetivos é gerar a identificação com tanto aqueles que já consumiram, já tiveram Fusca, aqueles que gostariam de ter tido Fusca. A definição do target também é bastante ampla, não faz distinção de sexo ou de faixa etária. Pode ser destinado a tanto a classe A, B ou C. A função conativa é predominante na peça, porque ele tenta persuadir pela emoção, dizendo que o Fusca é carismático, apelando para isso. Também, em âmbito de ideologia, tem modificações feitas para enquadrar o Fusca nas novas normas de proteção ao meio ambiente e de segurança. Também características de terceira onda, tentando trazer essa diferenciação. E temos as considerações finais. Por esse trabalho, foi possível, o seu objetivo era notar o quanto a linguagem publicitária influi na persuasão do público-alvo e como as pessoas fizeram para atingir tal feito. Então, concluímos que a proposta foi alcançada e estruturando futuros projetos, não apenas no meio acadêmico, mas também prático, para estabelecer uma melhor